ressignificar o passado não faz sentido? Será que é bem assim? Eu preciso começar falando um pouco sobre a questão da memória, né? Claro que a psicologia vai tratar esse assunto com muito mais profundidade, mas em linhas gerais eu vou pensar em duas memórias que nós temos, né? A memória consciente e a inconsciente, ou subconsciente. Aí vai entrar as variantes aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então vamos pensar só em algo que eu consigo acessar conscientemente, me lembrar e tal, e aquilo que eu não consigo acessar conscientemente. Aquilo que está em mim é uma memória, é um reflexo condicionado, é um condicionamento, é uma reação, às vezes emocional. Isso tudo está guardado em algum lugar, né? E eu posso reviver aquilo, eu posso manifestar determinada emoção de acordo com a circunstância ou de acordo com o estímulo. Então essa memória eu vou chamar de uma memória inconsciente. À medida que o tempo passa, eu vou ganhar experiências. E essas experiências, elas abraçam todas as possibilidades de mudança comportamental, direta ou indiretamente. Então, eu vou colocar dessas experiências, eu vou colocar as vivências, os aprendizados, as dificuldades, os condicionamentos, os treinamentos, os estudos, os amigos, a família, toda essa estrutura eu posso abraçar por experiências. E eu posso encontrar ainda uma palavra talvez mais adequada, mas essa palavra eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Então, continuando, com todas essas experiências que vão se apresentando com o passar do tempo, eu vou mudando, né? Mudando fruto da questão indireta, da questão inconsciente dessas experiências. Essas experiências vão me trazer memórias que podem ser boas ou ruins, mas independente de serem boas ou ruins, elas vão causar impressões, elas vão colocar engrenagens no sistema, no meu sistema de ação, de reação, de interpretação. E eu não vou ter ciência necessariamente dessas engrenagens. E a ideia da ressignificação é justamente eu buscar essas engrenagens e entendê-las de uma forma diferente. Ou buscar talvez memórias que eu tenho dessas engrenagens, né? Lembrando que existe uma diferenciação aqui. Então muitas vezes eu acesso a minha memória daquele evento, vamos partir de um evento traumático, então eu vou acessar a minha memória daquele evento traumático e vou tentar entender aquilo como, mas o lado bom, o aprendizado que eu posso colher, mas aquilo foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Enfim, eu posso dar inúmeras interpretações, mas ainda assim vão ser interpretações de uma interpretação que eu tive. Então perceba que eu não vou acessar necessariamente ou profundamente o que aquilo imprimiu em mim. Se eu buscar a minha memória para analisar, eu vou buscar esse plano de memória consciente, é o que eu lembro. Agora, para eu de repente buscar uma transformação real, eu vou ter que buscar algo mais fundo. Então eu vou ter que buscar essa memória inconsciente. Como fazer isso? Existem também ajuda profissional, ela pode fazer uma regressão, pode fazer uma hipnose, pode fazer uma terapia, pode fazer uma análise, pode fazer uma série de caminhos ali para tentar buscar a engrenagem, buscar o que aquela experiência marcou, né, nas profundezas do inconsciente do indivíduo, né, do meu inconsciente no caso. E aí eu, atingindo isso, eu tento mais uma vez ressignificar e tal. E isso vai me trazer o quê? Qual que é o fruto, qual que é o grande objetivo? É a transformação, a minha transformação, né? A minha evolução, o meu aperfeiçoamento, a minha melhoria, a minha cura, a minha salvação, enfim. Vai ser inúmeras palavras que vão mostrar que a partir daquele momento, aquela experiência já não traz danos, ela já não mantém impressões, mantém engrenagens negativas ou que repercutem, né, nas minhas reações. E as minhas reações passam a ser negativas por conta daquilo. Eu vou lá naquilo e na causa, né, vamos dizer assim, e transformo ela, né? Ela não pode ser retirada, não posso arrancar e acabou, não tem porque aconteceu. Mas eu consigo ressignificar, eu consigo transformar ela. Perceba então que numa primeira camada eu descartei qualquer transformação superficial que está na mente consciente, e aí a gente tem que tentar buscar essa mente inconsciente para fazer uma transformação que vai efetivamente causar
uma mudança de atitude, uma correção, uma melhora, enfim. Mas por que eu digo que ressignificar não pode não estar fazendo tanto sentido assim? Por dois aspectos. O primeiro é que muitas vezes, a maior parte das pessoas está fazendo uma ressignificação de algo consciente, de algo superficial. Então ela vai lembrar e vai tentar, aquilo me fez tanto mal, isso aqui, e vai tentar rever e tal. Poucas pessoas já vão voltar num nível, numa camada mais profunda para transformar aquilo. Então existem inúmeras formas de alcançar essas camadas mais profundas, e aquilo ali provavelmente, como está muito mais próxima da sua essência, daquilo que você realmente é, muito provavelmente vai causar uma transformação mais acentuada ou mais definitiva na sua personalidade. Mas o ponto está exatamente aí. Qualquer tipo de transformação, de mudança, vai estar se atendo àquilo que muda, àquilo que pode mudar, àquilo que não é você. Então, se você está se identificando com esse personagem que tem esses defeitos, que carrega um karma, que tem uma consequência, uma causa, enfim. Se você se identifica com essa estrutura, você se afasta daquilo que é. Você se afasta daquilo que realmente significa, né? Perceba que o significado real, ele não é tangível, ele não é expressável. A verdade sobre aquele fato, ele não é alcançável. Não é nada que possa alcançar aquilo para causar efetivamente uma modificação. Tudo que eu estou falando aqui, do ponto de partida, do ponto de início, é memória. O passado, essa é a palavra. O passado que acontece instantaneamente no momento que as coisas transcorrem e você percebe, e você memoriza, e você lembra. Isso tudo é o passado. Dentro da física, aqueles que gostam, existe um tempo que a luz leva para iluminar o objeto e chegar até a minha retina, ser convertido em sinais elétricos, né, e poder ser interpretado, né, pela minha mente, pelo meu cérebro. Esse tempo já traz para mim o passado. Mas aí são 10 elevado a menos 40 segundos, você não vai ter, enfim. Não vou entrar nesse mérito não, mas quando a gente olha para as estrelas, a gente está vendo coisas que aconteceram há anos, ou milhares, ou décadas atrás. E mesmo as coisas que estão próximas vão ter acontecido no passado. Ainda que seja um passado muito imperceptível, não tem como o tempo da luz ter batido ali, vindo até mim e ter mudado aquele objeto. Aquele objeto é o que eu estou vendo e tal. Então eu não vou entrar nisso, mas vamos lá. É passado. É inegavelmente passado. Aí se você fala assim, não, mas a velocidade da luz é um conceito que faz parte de um campo de conhecimento, então eu não preciso necessariamente entender que a velocidade da luz é algo palpável, que vai fazer parte do meu dia a dia e tal. Então vamos tentar outra percepção. Tudo que você percebe é memória, é mente. Porque instantaneamente está na mente. Então a coisa, ela é mental. E na hora que é mental, ela se transforma em memória, consciente ou inconsciente. Então, o que a gente está fazendo quando está tentando ressignificar alguma coisa é olhar para esse passado, é olhar para essa memória, seja ela acessível ou não, e, né, vamos dizer assim, superficialmente acessível ou não, e tentar entender que aquilo está me causando algum transtorno, alguma modificação. Todo esse conjunto de existe algo que eu vivenciei, que permanece até hoje através de uma memória, que é o meu passado. Então, passado temporal, físico, não existe. O que existe é uma memória persistente, de forma intelectual, de forma consciente ou não, que está criando reações naturais ou representações imediatas daquilo ali. A minha proposta é você entender-se como aquilo que está lá atrás, aquele pano de fundo. Para eu dizer qualquer palavra, eu preciso do silêncio. Então, o que está ali todo o tempo, o que percebe o passado, o que vivencia o agora, é você. O próprio agora é você.
a própria percepção, a própria mente, já é a coisa. Então, você tentar criar interpretações sobre a percepção e a interpretação sobre a interpretação e reinterpretar a interpretação que você teve, ou ressignificar o significado, é perder o significado ou apegar-se ao significado superficial ou consciente ou inconsciente daquilo. Naquele momento você perde o verdadeiro significado, você perde aquilo que realmente é, você perde o que as coisas são e passa a buscar o que as coisas parecem ser ou pareceram ser naquele momento. E a forma que você conduz a sua vida fica sendo baseada numa percepção, num passado, numa memória consciente ou inconsciente. Bom, então, para resumir, para concluir, para resumir, todas aquelas percepções que nós tivemos, todas as experiências que ocorreram constituem o nosso passado. E a persistência desse passado hoje em nós se dá através da memória, seja ela consciente ou inconsciente. Buscar esse passado através dessa memória, porque só lá ele existe, e entendê-lo de uma forma diferente, ou seja, ressignificá-lo, dar a ele um novo significado, uma nova conclusão, um novo desfecho, é entender-se como aquilo que é formado de passado, aquilo que é o ego. E esse ego vai voltar para interpretar a interpretação que ele teve naquele momento, que teoricamente foi errônea e trouxe consequências negativas para o hoje. Mas tudo se encerra no próprio apego àquilo que você não é. Então, se entender-se como esse ego que precisa ressignificar e buscar um entendimento, que precisa de um significado para a coisa poder prosseguir, já é a perda. Isso já é o começo do afastamento da essência do que você realmente é.